coração está aberto, os nossos ouvidos atentos para ouvir a tua voz. O Senhor conhece e sabe a necessidade de cada um dos teus filhos que aqui estão. Portanto, eu te peço, ó Deus, fala em nossos corações, nos dando a tua orientação pela tua palavra, Senhor. Abençoa o pastor Henrique e usa-o em tuas mãos, como o Senhor tem feito tantas outras vezes, Senhor. Usa a vida do teu servo neste momento para nos falar, para nos revelar a tua vontade para nós nesta noite, Senhor. É em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que nós oramos a ti neste momento, te agradecidos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e fará em nossas vidas nesta noite, Pai. Amém. Amém. Queridos irmãos, com muita alegria, eu também quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, dizer que é um prazer estar com vocês. Deus abençoe meu amigo pastor Wesley, um prazer, muito obrigado pelo convite. Saiba que é sempre um privilégio, uma honra minha poder participar com os irmãos deste culto, distantes fisicamente, mas próximos em oração, no espírito e também no temor do Senhor. Deus abençoe. Tenho alegria de rever aqui o pastor Samuel, sabe do meu respeito, do meu amor e por ti, pela sua família. É um prazer também estar contigo. Rever aqui o irmão Célio, pessoa que eu tenho uma estima muito grande. Ouvi-lo é sempre uma honra. E antes de acabar o culto, eu quero ouvi-lo ainda mais uma vez, Wesley, se for possível. Ele canta muito bem, muito bom rever a Alessandra, enfim, todos os irmãos, pessoas que a gente tem nutrido respeito, amizade já há um tempo. Hoje eu convidei o Tiago e ele veio. Deus abençoe, Tiago, ter vindo, a sua namorada Esther, Deus abençoe, a noiva, né? Agora ficaram noivos, estão em vias de se casar, Deus abençoe vocês. Convidei também o pastor Luiz Eurípides, ele estava trabalhando, mas disse que faria um esforço para estar conosco e ele esteve conosco. Eu acho que ele deve estar voltando do trabalho, então no carro não pode participar, mas participou um pouco aqui conosco. Também o Leandro, Deus abençoe Leandro, um amigo nosso, congregam ali na nossa igreja e nós estendemos o convite e eles prontamente aceitaram. Muito bom rever aqui a Emily, enfim, todos os irmãos. É um prazer estar com vocês. Eu quero deixar uma palavra que ela é um texto bem conhecido e com base nesse texto compartilhar algo com os irmãos. Lucas capítulo 24, vamos ler do versículo 28 em diante, que diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez o Senhor Jesus menção de passar adiante. Mas os discípulos o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E então o Senhor entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando o Senhor o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, deu aos discípulos. Então os olhos dos discípulos foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e também apareceu a Simão. Amém e amém. Esse texto é o texto do encontro de Jesus com os discípulos que estavam a caminho da aldeia de Emaús. E a palavra de Deus,
ela nos mostra que esses dois discípulos, eles partilhavam de uma mesma sensação, de um mesmo estado de espírito, de uma mesma condição de alma. Esses dois discípulos, eles estavam frustrados. A frustração é o desencanto, a frustração é o desestímulo, a frustração é a desesperança, a frustração é o desencorajamento, a frustração é a desistência em forma de sentimento. E esses discípulos estavam frustrados. E aí eu separei aqui 4 razões por que esses discípulos estavam frustrados. Em primeiro lugar, eles estavam frustrados porque quando eles começaram a andar com Jesus, eles interpretaram que Jesus iria restaurar a religião de Israel. Eles tinham a mesma concepção a respeito de Jesus de que outras pessoas também tinham, de que Jesus, ele era um profeta, de que Jesus, ele era uma ressignificação de Moisés, de Elias e dos profetas. E eles imaginaram que Jesus restauraria a fé judaica, restauraria a fé dos judeus, ele restauraria todo o espírito religioso judaico. Na visão dos discípulos, desses dois aqui, Jesus iria restaurar o templo, Jesus iria restaurar o ministério dos sacerdotes, dos levitas, Jesus iria restaurar a prática dos sacrifícios, Jesus iria restaurar o rabinato, Jesus iria restaurar a lei, Jesus iria restaurar o culto hebreu. Porém, quando eles começaram a andar com Jesus, eles começaram a perceber que o que Jesus trazia de pregação, de ensino, de feito, não era algo relacionado à restauração da religião de Israel, mas era sim a criação, o desenvolvimento, era assim a inauguração de um novo tempo religioso, de uma nova estrutura religiosa, de uma nova percepção religiosa. E isso fez com que esses discípulos ficassem frustrados, ficassem abatidos, ficassem desencantados, ficassem desestimulados. Havia e sempre houve uma expectativa entre os hebreus de que Deus, do mesmo jeito que levantou em outros tempos heróis nacionais para restaurar a fé judaica, havia essa expectativa de que Jesus também faria esse papel, de que Jesus se dobraria a esse serviço. Mas ao contrário do que esses discípulos imaginaram, Jesus não restaurou a fé judaica, Jesus não restaurou o templo, pelo contrário, ele disse assim: está aqui aquele que é maior do que o templo, e esse templo será desfeito, e eu restaurarei um novo templo. Jesus não restaurou a lei, pelo contrário, ele esclareceu dizendo que a lei servia apenas para expor o estado pecaminoso do homem, mas a lei por si só nunca poderia salvar. Jesus não veio para restaurar Moisés, afinal Jesus disse: está aqui quem é maior do que Moisés. Jesus não veio para restaurar o sábado, pelo contrário, ele disse: está aqui quem é maior do que o sábado. Jesus não veio restaurar a prática cultica religiosa lá em Sião, lá em Jerusalém. Pelo contrário, ele falou: a Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade.
E a hora é esta, a hora é agora, em que os tais que o Senhor busca precisam adorá-lo, independente de lugar, independente de formalidades e solenidades, precisam adorar a Deus com todo o espírito, com toda a alma, com toda a inteireza de ser. Então esses discípulos estão frustrados no primeiro momento porque eles veem Jesus como um líder religioso que iria restaurar a fé judaica e tudo o que representava a fé judaica, e ao contrário, o Senhor Jesus começa algo novo, ele começa algo inédito, ele começa algo singular, ele começa algo diferenciado. Uma outra coisa, esses discípulos estão frustrados porque eles achavam que Jesus iria restaurar a estrutura política, militar, a estrutura social dos hebreus. Eles imaginavam que Jesus seria como, por exemplo, Josué, um grande general forte na batalha que iria expurgar do território hebreu toda a invasão estrangeira e estabelecer a paz. Eles imaginavam e projetavam em Jesus ser Jesus um dos juízes, ser Jesus um dos muitos libertadores e guerreiros e valentes de Israel que expulsaram os estrangeiros, que impuseram a fio da espada a vontade de Israel sobre as nações vizinhas, subjugando as nações vizinhas. Então eles imaginavam que Jesus seria levantado e iria limpar o território de Israel da presença dos romanos, iria limpar o território de Israel da dominação, do comando, do governo romano. Eles imaginavam que Jesus iria tomar o lugar de Pilatos, imaginavam que Jesus iria tomar o lugar de Herodes, imaginavam que Jesus iria tomar o lugar de César Augusto e que Roma se submeteria a Israel e Israel estabeleceria o seu trono não apenas sobre o território de Israel, mas também sobre o Oriente Médio, a Ásia e todo o mundo antigo. Eles olhavam para Jesus como um libertador, como alguém que iria empunhar espada, como alguém que iria derramar sangue, como alguém que iria vingar pela força e estabelecer o poder militar, bélico, político e social. Mas ao contrário disso, o Senhor Jesus, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Eu não vim aqui para tomar em espada. Pelo contrário, eu vim aqui para padecer na cruz. Eu vim aqui para morrer pelo pecado dos homens. Eu vim aqui para entregar a minha vida e pela minha morte remir o homem para com Deus, salvá-lo, redimi-lo e perdoá-lo para com Deus. E com isso, então, esses discípulos, quando vêm seguir Jesus na expectativa de que ele seria Davi, de que ele seria Gideão, de que ele seria Josué, de que ele seria Sansão, de que ele seria Davi, de que ele seria um Joabe, de que ele seria algum grande líder militar e social que iria estabelecer o reino sobre Israel e o reino de Israel em relação ao mundo, mas ao contrário, eles veem em Jesus um homem servil, um homem simples, um homem camponês, um homem que baixa a cabeça, um homem que, quando está apertado por alguma situação, foge para não morrer, um homem que conquista e que ganha, não pela guerra, não pela farpa, não pela ação belicosa, mas que se impõe pela palavra, pelo amor, pela cordialidade, pela misericórdia. E isso fez com que a expectativa dos discípulos de um grande libertador fosse frustrada. Uma outra coisa, esses discípulos estão frustrados também porque eles tinham uma expectativa de que Jesus elevaria o nível da vida deles mesmos a patamares que eles nunca imaginavam. Quem eram esses discípulos? Camponeses. Faziam o que, muito provavelmente? Ruralistas, deviam plantar alguma coisa, deviam viver do campo, do plantio, deviam viver das hortas, deviam trabalhar de sol a sol. Esses discípulos deviam ter as mãos marcadas
pelo sofrimento da enxada, deviam ter a pele queimada pela dureza do sol causticante da Palestina de 50 graus, deviam ser homens simples, mas aí eles encontram Jesus. E Jesus, ele é um líder religioso que arrebanha multidões. As pessoas colocam suas roupas nos caminhos de Jesus e Jesus passa sobre elas. Quando eles vão vendo aquela ascensão de Jesus no primeiro ano do seu ministério, no segundo ano do seu ministério, em que as multidões afluíam para ouvir os seus discursos, quando eles ouvem que Jesus dá pão para as multidões, quando eles ouvem que Jesus, ele alimenta famintos e os homens são gratos a ele e servem a ele, ora, Lucas mesmo traz uma narrativa no capítulo 5 e também no capítulo 8, de que algumas mulheres, inclusive algumas da família de César, serviam ao Senhor Jesus com suas propriedades, com suas posses. Quando esses discípulos veem isso, eles imaginam: Jesus vai restaurar a fé de Israel, Jesus vai ascender ao trono politicamente, Jesus vai impor o governo de Deus sobre Israel e também sobre o mundo todo, e nós que estivermos mais próximos dele, ocuparemos os postos de ministros, nós seremos pessoas importantes. Aliás, no grupo de Jesus, algumas pessoas, até uma mãe chegou um dia e pediu para Jesus, falou: Senhor, dada a liberdade que nós temos com o Senhor, não tem como o Senhor promover meus 2 filhos, um a primeiro e outro a segundo ministro do seu reino? Coloca um à direita e outro à esquerda. E aí Jesus vai e diz: mulher, eles não são capazes de beber o cálice que eu bebo, mulher, que eu beberei. Então vejam que eles têm essa expectativa de que eles vão sair da vida rural, eles vão ascender a patamares políticos, eles vão usar roupas nobres, eles vão pertencer ao conselho mais íntimo do rei, do imperador, do governante. E quando eles veem Jesus preso, quando eles veem Jesus cuspido, quando eles veem Jesus sendo julgado à revelia por Anás, Caifás, por Pilatos, por Herodes, e quando eles veem a pancada final, quando Jesus é trocado por Barrabás pela multidão, e aí finalmente Jesus é levantado no madeiro, e ali no madeiro permanece, tendo os cravos em suas mãos, nos seus pés, uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e ele vai ali envergonhado, humilhado, porque em Deuteronômio diz que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando eles veem Jesus pendurado no madeiro e as multidões passando ao redor do monte chamado Caveira, do Gólgota, e as pessoas meneiam a cabeça, fazem um movimento de reprovação, aquilo trouxe uma angústia, aquilo trouxe um desespero, uma frustração terrível no coração dos discípulos. Eles estão decepcionados porque Jesus não vai restaurar a religião de Israel. Eles estão decepcionados e frustrados porque Jesus não é esse político que vai restaurar o reino a Israel de forma bélica. E eles estão decepcionados porque toda projeção de ascensão, de crescimento, toda ideia que eles tinham de que Jesus iria promovê-los a status e a patamares sociais mais elevados, tudo isso se frustra quando Jesus morre na cruz do Calvário, quando Jesus é vilipendiado, quando Jesus é vituperado, quando Jesus é esmagado, é moído, é dilacerado, quando Jesus é prensado ali na cruz do Calvário. E isso faz com que eles se sintam extremamente desencantados, extremamente desesperançados e frustrados. E eu digo ainda uma quarta razão que esses discípulos estão frustrados. Eles estão frustrados também porque no fundo, eles não foram capazes de compreender o Evangelho. Eles não foram capazes de entender que o Evangelho, que o reino de Deus, que aquilo que Deus traz transcende a existência humana, transcende a vida apenas nesse tempo. Eles não entenderam
ao mesmo tempo que andaram com o Senhor Jesus, eles não compreenderam o ministério de Jesus, eles não compreenderam a divindade de Jesus, eles não compreenderam a messianidade de Jesus, e toda essa ausência de capacidade deles de perceber de fato e de verdade quem era Jesus, trouxe para eles uma frustração, trouxe para eles um desencanto, trouxe para eles uma tristeza, trouxe para eles um desalento. E aí os dois discípulos, como dois amigos frustrados que tentaram alguma coisa e não conseguiram, depois da morte de Jesus, eles voltaram para Emaús. Pensem nos dois caminhando, de cabeça baixa, chutando as pedras pelo caminho, tendo que voltar para casa e explicar que eles creram em alguém e essa pessoa não correspondeu, que eles empunharam todo tipo de fé e de esperança e de expectativa que eles tinham em Jesus, mas não houve correspondência, não houve contrapartida disso. Eles estavam extremamente desolados, extremamente entristecidos e amargurados. Mas no meio daquela amargura, daquele poço fundo deles, de desespero e de tristeza, eles estão a caminho de Emaús, e a palavra de Deus diz que de repente, no meio deles, se apresenta alguém. E eles estão tão cabisbaixos, eles estão tão em luto, eles estão tão frustrados, que eles não conseguem perceber quem está ali. Eles não conseguem entender quem está ali. Eles não conseguem ver que a luz de Deus chegou, que o Senhor Jesus Cristo cumpriu o que ele havia falado, e o Cristo ressurreto estava ali diante deles. E aí então, desencantados, desalentados, com a cabeça baixa, eles vão para Emaús, mas de repente chega alguém no meio deles. E esse alguém, como de forma irônica, pergunta: o que vocês andam conversando pelo caminho? E aí eles dizem: olha, seria você o único nômade, o único peregrino aqui que não sabe o que se passou esses dias ali em Jerusalém? Ora, mataram Jesus Cristo, o profeta de Deus, aquele que nós imaginávamos que restauraria a fé de Israel, que restauraria o reino de Israel, que daria expectativa para a nossa vida. Mataram o nosso Senhor. E nós soubemos por algumas pessoas que talvez ele ressuscitaria, mas nós estamos tão desolados, tão desalentados, que nós não conseguimos nem voltar para ver se isso é verdade ou não. E aí a Bíblia diz que eles começam a ser ensinados por Jesus. Jesus vai expondo-lhes a palavra. E Jesus vai dizendo: olha, mas vocês não conhecem as Escrituras? Que era necessário que isso acontecesse, que o homem pecou e a ira de Deus precisava de um ser para ser punido no lugar do homem, que Deus não se satisfazia com o sacrifício de bodes e de animais, e que todos esses sacrifícios eram pálidas manifestações da ira de Deus, e que a ira de Deus devia cair sobre o homem, e que o único capaz de fazer isso era o justo Jesus. E começando as Escrituras lá do Gênesis, a Bíblia diz que o Senhor foi trazendo a palavra para eles. Quando foi chegando perto da aldeia, a noite já estava caindo, e a Bíblia diz que esses discípulos constrangeram o Senhor, dizendo: Senhor, já é tarde, a noite já está caindo, entra e fica conosco, ceia conosco. E Jesus então entrou e ceou com eles, e quando o Senhor partiu o pão à mesa, a Bíblia diz que eles então reconheceram o jeito de Jesus pegar o pão, o jeito de Jesus partir o pão, o jeito de Jesus rasgar o pão. Eles reconheceram. E quando eles foram perguntar se era o Senhor sumiu de diante deles. E eles olharam um para o outro e disseram assim: não era ele que estivera conosco aqui? Sim, é ele mesmo. E o que comprova? Primeiro, quando ele nos falava as Escrituras pelo caminho, quando ele nos falava a palavra pelo caminho, o nosso coração fervilhava, o nosso coração aquecia-se, o nosso coração ardia. Era ele de fato e de verdade. Outra coisa, era ele, porque ele partiu o pão, e nós sabemos como era o jeito dele de partir o pão, e era ele mesmo, porque nós agora temos a certeza de que ele ressuscitou. E aí os discípulos então, animados,
restaurados pelo Senhor, eles voltam para Jerusalém. E quando eles chegam lá, eles estão diante da mais alvissareira, da mais gloriosa, da mais extraordinária notícia. Qual a notícia? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu. Esteve 3 dias na sepultura, mas ao 3º dia o nosso Cristo ressuscitou. Apareceu a Maria Madalena, apareceu a Pedro, a João, aos 11, aos 2 discípulos, e andou 40 dias com os discípulos, comendo e bebendo e manifestando o reino de Deus e as verdades do reino de Deus. Ora, os discípulos estavam frustrados, mas o Senhor Jesus os restaurou. E eu pergunto aos irmãos, como que Jesus restaurou esses discípulos? Primeiro, Jesus restaurou os discípulos frustrados, indo até o lugar onde eles estavam. Toda pessoa que segue Jesus e que por alguma razão, mesmo seguindo Jesus, mesmo servindo ao Senhor, se frustra na caminhada, se frustra no caminho. O Senhor Jesus, ele não é como nós. Nós, quando vemos alguém desalentado, desesperançado, quando nós vemos alguém desencantado, geralmente nós desprezamos a pessoa, nós deixamos de lado, nós deixamos de insistir com ela. Mas o Senhor Jesus não fez isso. Quando o Senhor Jesus percebeu que eles estavam aflitos, angustiados e frustrados, o Senhor ocupou a agenda gloriosa dele em ir até Emaús, gastar o tempo da caminhada até Emaús e expor a palavra aos discípulos para restaurá-los. Eu quero dar uma palavra de Deus para todos nós aqui. Esse nosso tempo também, em certa medida, ele é um tempo de frustração. Pensem vocês que o ano de 2020 começou. Quantos planos nós não tínhamos? Quantos projetos nós não tínhamos para esse ano? Quantas expectativas já não estavam nas agendas, nos cadernos de cada um de nós em relação ao ano de 2020, de que esse ano seria um ano de vitória, de que esse ano seria um ano de conquista, de que esse ano seria um ano de expansão financeira. Algumas pessoas já pensando em trocar de carro, algumas pessoas pensando em trocar de casa, algumas pessoas pensando em fazer viagens, projetos, mas aí vem um solavanco, vem aí então uma nuvem, vem aí então uma tempestade de areia no meio do deserto. E essa tempestade de areia ofusca o brilho do sol de cada um de nós, ofusca o dia, ofusca a esperança, ofusca o plano, os planos, os projetos de cada um de nós. Eu mesmo e a minha família aqui em casa, nós tínhamos alguns objetivos esse ano. Objetivos estes que nós colocamos na gaveta e dizemos assim, olha, muito difícil que esses planos se concretizem esse ano. Talvez ano que vem, talvez em 2022, não sei. Nós também estamos vivendo num período de frustração, de desencanto, de desalento. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo, o Senhor Jesus, quando Ele nos vê frustrados, Ele não nos renega, Ele não vira as costas para nós. Pelo contrário, Ele vai ao nosso encontro, como Ele foi ao encontro dos discípulos de Emaús, e Ele está conosco, Ele caminha conosco, e na caminhada, no dia a dia, no palmilhar, o Senhor Jesus vai trabalhando a nossa esperança, o Senhor Jesus vai reacendendo a chama das nossas boas expectativas, e vai nos trazendo de volta do fundo do poço da nossa vida, para que nós vejamos e olhemos para o futuro e digamos assim, apesar de tudo que estamos passando, o Senhor está no controle de todas as coisas, o nome dele vai ser louvado na nossa vida, e nada do que Deus separou para nós vivermos nesse ano, nada do que o Senhor separou e determinou será frustrado, porque Ele, o Senhor, está conosco. Deus está com você, Deus está com a sua família, Deus está com a sua casa. O Senhor Jesus não se ausenta de nós. Uma segunda coisa que o Senhor Jesus fez para restaurar esses discípulos não foi apenas ir até eles, mas o Senhor Jesus lhes expôs a Bíblia, a palavra. O Philip Yancey tem um livro que eu gosto muito, chamado Bíblia, a minha companheira. Eu gosto muito, porque a Bíblia, ela é de fato e de verdade a companhia dos desalentados. Ela é aquilo que dá
força e ânimo para os perdidos. A Bíblia, a palavra de Deus, ela traz restauração. Enquanto nós não somos iluminados pela palavra, somos frustrados, desencantados, desesperançados, achamos que a vida nossa não vale nada, que os nossos planos não se concretizarão, que tudo que idealizamos para nós será frustrado e nada acontecerá. Mas quando somos iluminados pela palavra, quando somos alimentados pela palavra, quando somos, aleluia, dessedentados pela palavra, ganhamos esperança, ganhamos força, ganhamos ânimo e damos sequência à vida. A palavra de Deus está sendo exposta a nós. Olha, eu vou dizer para você, para os irmãos, nunca nós tivemos um tempo tão especial para ouvirmos a palavra de Deus como nos nossos dias, porque aqui dentro das nossas casas, é claro que alguns estão trabalhando e tal, mas mesmo trabalhando, a maior parte do tempo a gente volta e fica recluso. Então, mesmo trabalhando e mesmo desenvolvendo as atividades, nós temos tido tempo de ouvir a palavra de Deus através de hinos, de ouvir a palavra de Deus através das lives. Esse culto maravilhoso que os irmãos fazem aqui é uma oportunidade da palavra de Deus vir ao nosso encontro. E aí, começando do Gênesis e chegando até Jesus, nós vamos entendendo o plano de Deus, a vontade de Deus, e que esse mundo não está entregue ao acaso, ao destino, à sorte, aos governantes, não está entregue aos homens, não. Esse mundo está debaixo da orientação, da direção, a história está debaixo da condução maravilhosa do Senhor. A palavra de Deus nos traz esperança, nos traz ânimo, a palavra de Deus eleva, aleluias, glória a Deus, eleva-nos, cada um de nós, do fosso que nós nos encontramos para que nós voltemos à caminhada. Uma outra coisa que o Senhor Jesus fez, Jesus não foi só até eles. Jesus não apenas lhes levou a palavra. O Senhor também partiu com eles o pão. E esta é uma cena tão marcante, tão profunda. Lá em casa, nós somos em 18 irmãos. Deus levou 3 e nós ficamos com 15 vivos. Bastante gente lá em casa, muita gente. E meu pai, ele tinha uma coisa muito bacana. Meu pai padeiro, ele trabalhava e ele vinha assim, trabalhava à noite e de manhã ele chegava para trazer o pão para nós. E quando meu pai chegava em casa, principalmente eu que sempre fui gordinho, sempre gostei de comer bastante pão, então eu ficava na expectativa do pão chegar em casa. E aí meu pai chegava com aquele saco de pão assim bem grande, 20 pãezinhos dentro, e a gente parecia passarinho no ninho ali, doido para receber um alimento. E aí meu pai colocava o saco de pão no meio da mesa e a gente tinha que fazer praticamente uma solenidade em torno da mesa, e ele rasgava o saco do pão assim. Eu me lembro dessa cena. Por diversas vezes, anos a fio, ele rasgava o saco do pão e aquele pãozinho rolava pela mesa. Aquela forma característica do meu pai nos servir o pão era diferente da minha mãe. Minha mãe pegava o pão e deixava dentro do saco e ia tirando pão por pão. Meu pai não fazia assim. Meu pai rasgava o saco do pão. Então, quando a gente viu o pão ali todo espalhado na mesa, a gente dizia: o pai esteve aqui, o pai passou aqui. Era uma forma característica dele. Do mesmo jeito, o Senhor Jesus, quando Jesus entrou ali na casa daqueles homens simples e partiu o pão, eles identificaram que era o Senhor. O Senhor Jesus, ele parte o pão conosco, ele cuida de nós, ele provê o necessário. E ao prover o necessário para nós, ao partir o pão conosco, ao compartilhar daquilo que ele tem conosco, o Senhor Jesus nos introjeta esperança, nos introjeta ânimo e expectativa boa quanto ao futuro. Eu quero dizer para você, Jesus está aí na sua casa, partindo pão com você. Jesus está aí na sua casa, cuidando de você e velando por você. E velando daqueles que estão próximos e também daqueles que estão distantes de você. O Senhor Jesus está aí com você, Ele está aqui comigo. Todas as vezes que a gente almoça, o Senhor está partindo pão conosco. Todas as vezes que a gente veste uma roupa, o Senhor está partindo pão conosco. Partir o pão significa cuidar de nós. O Senhor, Ele não esconde o pão. Ele não
priva-nos do pão. Pelo contrário, o Senhor Jesus nos expõe, o Senhor Jesus nos coloca à mesa. A Bíblia fala assim: poderia ou haveria um Deus que seria capaz de preparar uma mesa no meio do deserto? E aí o mesmo salmista responde: sim, Deus é poderoso para nos preparar uma mesa no deserto. Preparar mesa no deserto quer dizer o seguinte: em tempos difíceis de calamidade, o Senhor nos provê o pão. Eu quero dizer para você aquilo que Davi disse: eu fui moço e hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nesse tempo de escassez de trabalho, nesse tempo de portas fechadas, de necessidades chegando e se aproximando de nós, eu quero falar isso para os irmãos: não percam a esperança, porque o Senhor vai partir o pão conosco, o Senhor vai nos preparar o pão nosso de cada dia. Fique em paz, você com a sua família, você com os seus filhos, você em relação ao seu futuro. O Senhor vai preparar o pão para nós e nós veremos e diremos assim: quem esteve conosco preparando esse pão aqui não foi outro senão o Senhor nosso Deus, Ele que prepara o pão para nós. E uma última coisa: o Senhor Jesus os restaurou indo até eles, divulgando-lhes a palavra, partindo o pão, mas ressignificando a vida deles. É muito bonito que quando eles vão constatar que Jesus esteve com eles, eles dizem assim: não ardia o nosso coração? Essa palavra de arder o coração tem a ver com a paixão, tem a ver com aquele rapazinho que está começando a namorar e que dá o primeiro beijo e volta para casa parecendo um bobo alegre. Você fala para ele: você está encantado com o quê, rapaz? Primeiro beijo, o coração ficou ardendo. Esse coração ardendo tem a ver com aquela pessoa que terminou a faculdade e conseguiu chegar na graduação. E aí você pergunta: você está feliz por quê? Porque eu concluí um tempo aqui de estudo e agora eu estou levantando aqui esse canudo e estou formado. Arder o coração tem a ver com aquele indivíduo que está desempregado há bastante tempo e de repente uma porta de emprego se abre para ele e ele vai trabalhar no primeiro dia. E aí você diz assim: meu amigo, você é o dono da empresa ou você é um empregado? Porque você está mais empolgado aqui do que o dono da empresa. Isso é arder o coração. Arder o coração tem a ver com o indivíduo ter esperança, ter expectativas boas. Arder o coração tem a ver com o indivíduo olhar para o futuro e acreditar que há coisas bonitas para se apresentar no futuro. E o Senhor Jesus fez isso com eles. O Senhor Jesus lhes permitiu ter o coração aquecido. Quantas vezes nós temos o nosso coração gelado? Gelado é frio, coração morno. E por quê? Pelo desencanto, pela tristeza, pela frustração. Mas o Senhor Jesus não quer isso. O Senhor Jesus é aquele que aquece o nosso coração, que acende centelhas gloriosas em nosso coração e que nos dá propósitos para a vida. Eu quero dizer para você, nesse ano de 2020, o Senhor ainda tem propósitos conosco. Não olhe para esse ano e diga assim: esse ano está todo perdido. De maneira nenhuma. Esse ano aqui, ainda o Senhor vai fazer o nosso coração se arder com notícias boas, com resultados bons para a glória do Senhor. Isso por causa das circunstâncias? Não. Isso por causa do poder maravilhoso e glorioso de Deus. Wesley, se você me permitir, eu gostaria de orar com todos vocês. Pode ser? Podemos orar? Imbuídos desta palavra, oremos. Leandro, você está conosco, Leandro? Liga o seu som aí. Leandro, ora por nós então, em nome de Jesus. Senhor Jesus, Pai amado. Muito obrigado, Pai. Agradecemos, Jesus, por esta palavra maravilhosa, Senhor, onde teu servo, teu filho ministrou, Pai, aquela passagem que eu me de Emaús, Pai, onde o Senhor preparou o pão, onde o Senhor preparou os cuidados ali, Pai. Onde podemos contemplar, Senhor, que o Senhor nunca nos deixa só, Pai. O Senhor sempre está conosco, Pai. Seja no momento mais caótico, seja para restaurar, seja para matar fome, seja para matar sede, seja, Senhor, aquilo que mais necessitamos, Senhor, onde a gente não possa alcançar, Senhor, mas o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia é conosco, Senhor, para nos ajudar, Pai. Abençoa cada irmão desse grupo, ó Deus, que está aqui, Senhor, neste momento, que ouviu a tua palavra, Pai.
Que essas palavras ela fiquem em nossos corações, Senhor. Que essas palavras ela fiquem batendo em nossos corações durante a noite, durante o dia de amanhã, durante a semana, Pai. Senhor Jesus, te agradecemos por tudo, Pai. Permanece conosco, Pai. Não nos deixa só, Pai. Sabemos que nós não estamos só, sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós aqui, Pai. É pelo nome do teu Filho amado, Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou e está vivo em nossos corações e presente em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor Henrique. Deus abençoe sua vida mais uma vez. Palavra de Deus nos nossos corações. Muito obrigado por aceitar nosso convite.